Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de estrutura de dados Zoom e agora nós vamos falar de lista encadeada circular. Já vai dando seu like aí e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Então, o conceito desse tipo de lista é que ela está num círculo, não tendo a cabeça, que a gente chama de head, e também o trailer ou nó fim. Então, nós temos aí um apontamento do último nó, no caso 6, para o primeiro. E o nó é o mesmo que a gente já conhece, podendo ser simplesmente encadeado, aqui esse nó que a gente já viu, ou também duplamente encadeada essa lista circular. Nesse exemplo, nós temos uma lista circular simplesmente encadeada. Então, nós temos o conteúdo do elemento, no caso, aqui nós temos inteiros, o 1, o 2, o 3, até o 6, e o link para o próximo, ou chamado de next. Então, nós não temos o primeiro e o último elementos, essa é a vantagem desse tipo de lista, mas nós temos aí um cursor, que é um ponteiro, um apontamento para aonde a gente está em determinado momento nessa lista. E aí a gente vai percorrendo os seus nós. Então, o link do último nó, ao invés de ser null, isso também é uma vantagem. Você não fica com esse último nó apontando para null, e sim para o primeiro elemento. Então, você aproveita essa ligação. Então, nós temos o cursor, como eu disse, é um nó especial, e ele permite atravessar, percorrer a nossa lista circular. E seus métodos vão utilizar esse cursor. Então, nós temos o add que adicione um elemento, isso igual às listas que a gente já conhece. O remove, que vai deletar ou remover um elemento. E agora, um método novo que vocês não conhecem, mas aqui é muito simples, ele é bem tranquilo mesmo, que é o advance ou avançar, que pula para o próximo nó. Aqui nós temos a classe, vou mostrar no meu Eclipse funcionando, e o código desta aula, desse vídeo, está no meu GitHub. Vocês podem pegar ali e testar. Na verdade, devem fazer isso e treinar. Aqui eu tenho a animação que vocês pediram muito, então deem um like aí. Eu tenho aqui 3 elementos, sendo que o cursor está no último elemento, o 12. Então aqui começa no 7, 11, 12. Esse é o meu conceito de começo, que eu acredito aqui, mas você pode pensar que é o 12 também, e aí o que manda é o cursor, aonde você está. Como é circular, você vai dando voltas na sua lista para achar um determinado elemento, por exemplo. Então vamos adicionar aqui o 15. Primeiro ele está aqui com o valor 15 e apontando para null, então você tem que pegar aqui o 12 e apontar para o 15, né? Mas aqui também a gente fez o 15 apontando para o próximo do cursor. Então você pega o getNext do cursor e aponta o seu novo nó, ou new node, que a gente fala em inglês, para o próximo do cursor. E aqui, como eu falei anteriormente, você vai pegar o cursor e tirar esse apontamento que ele tinha e apontar para o new node. E aqui nós temos essa lista com o nó 15 já adicionado. O último passo é fazer um advance, que é o que? Passar esse cursor para esse novo elemento. Então vamos mostrar aqui, Pronto, deu advance e o cursor agora aponta para o novo elemento, no caso 15. Então nós temos aqui o código. Como eu falei para vocês, não é bom você tentar decorar, porque você vai esquecer, mas sim compreender o que está acontecendo. E aqui, no caso, tem também a verificação se a lista está vazia, com o cursor null, que ele começa como null, porque não tem nada, então ele não aponta para nada. Então ele passa a apontar para esse único elemento, esse novo elemento chamado de new node, e ele aponta para ele mesmo, para ele não ficar como null. E depois que tiver pelo menos um elemento, vai cair sempre aqui nesse else, E aí vai fazer o seguinte, novo nó vai apontar o próximo dele para o próximo do cursor, e o próximo do cursor vai ser o new node, como eu expliquei na animação. Então, se você não gravou, volte esse vídeo e compreenda o que foi feito na animação. Então nós temos aqui o código da remoção,
verificando também se é uma lista com um elemento e aí o cursor passa a ser vazio, porque vai ficar um size menos menos ou size igual a 0. E nós temos também aqui um for. É o mesmo problema que a gente tinha na lista simplesmente encadeada. Você não conhece o penúltimo da lista ou anterior, a do cursor. Então, você tem que fazer um for com elemento size menos 1, ou seja, você vai percorrer toda a lista, mas não vai dar a volta. Você vai ir até o penúltimo elemento ou o elemento anterior ao cursor, que é o size menos 1. Vai fazendo esse advance aqui e aí com a referência para esse elemento anterior, fazendo a volta na lista, aí sim você consegue fazer o set de next e também removendo esse old node. E aí por fim você vai decrementar o tamanho da sua lista. Aqui nós temos o código do avançar, bem simples, do get cursor, que apenas retorna o seu cursor. Lembrando que a gente nunca pode acessar esses elementos, esses atributos diretamente, então você tem que criar os métodos get e sets. Esse é um conceito da orientação a objetos. E aqui retornar o size a partir desse método size. Você poderia colocar ainda get size, que fica um pouco mais padrão. Então aqui nós temos ainda o toString, que vai retornar essa lista, vai imprimir ela aqui no nosso método do Java toString, que é bem conhecido. Então agora vamos mostrar na prática no meu Eclipse aqui. Abrindo o meu workspace do Eclipse, vocês podem obter esse código no GitHub. Então nós temos a criação dessa lista circular chamada de CircleList. Então tem aqui o método que cria a lista e um for que cria 5 elementos. Então da mesma forma, você não precisa entender como está internamente a lista. Basta você adicionar o elemento e usar ela plenamente e vai ter confiança no resultado. Aqui nós temos também o teste da remoção, removendo, no caso, o último elemento, que o cursor, como a gente mostrou na animação, ele, assim que adiciona o elemento, ele passa para apontar para esse elemento que foi adicionado na lista. E aqui imprime os elementos chamando aquele toString. Então você não precisa colocar aqui, ó, ponto toString. Por quê? Porque como tem o mais, que significa concatenar duas strings, ele já vai chamar automaticamente, no caso o Java. Então vamos aqui rodar para que a gente possa ver o resultado. Então aqui, ó, adicionou o elemento 1, 2, 3, 4, 5, removeu o 5 e está aqui a nossa lista circular sendo apresentada. Aqui vocês podem olhar o node, que é igual o de uma lista simplesmente encadeada, e a classe CircleList. Aqui nós temos a remoção e aqui o problema dela, ó, que gasta um pouco mais de memória e processamento, que tem que fazer um for percorrendo quase a lista toda, o size menos 1. Então vai percorrer n-1 elementos para remover aquele desejado na sua lista. Então é isso, apenas voltando aqui para a minha apresentação, mostrando agora as aplicações. E em jogos nós utilizamos bastante a lista circular, por exemplo o jogo Pato Pato Ganso, que também apresenta essa lógica circular, então aproveita muito do que existe na estruturação da lista. E também para representar inteiros positivos, armazenando os dígitos da direita para a esquerda, isso numa lista circular. Aqui nós temos mostrando já a lista duplamente encadeada circular, e aí a gente não precisa daquele for para chegar no elemento anterior. Sim, basta pegar esse prévios aqui, ó. Aí você tem essa dupla ligação que ajuda muito. Pessoal, essa lista é tão legal, é tão boa, que o próprio Java usa ela no linked list. Então aqui, ó, a classe linked list do Java implementa uma lista duplamente encadeada circular. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer mais uma vez a audiência de vocês, pedir o like e também que se inscrevam em nosso canal. Até o próximo vídeo.